Temos de interromper a reportagem porque nós já estamos com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal com a entrada dos ministros já para o início da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Como vimos, temos 2 temas, 4 processos em perspectiva de julgamento com predominância do tema direito eleitoral. E o pregão será feito dentro de instantes para o chamamento do primeiro processo. A possibilidade também de julgamentos conjuntos na tarde de hoje, em função da similaridade de temas de alguns destes processos. E lembrando que daqui a pouco nós teremos, depois do intervalo, os comentários a respeito dos julgamentos da primeira parte da sessão, que vamos acompanhar a partir de agora, ao vivo, como sempre, direto do plenário. Boa tarde a todos. Podemos nos assentar, por favor? Declaro aberta esta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 5ª sessão extraordinária, realizada em 1º de março de 2018. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário concluiu o julgamento de 3 processos. Os senhores ministros, se há alguma anotação, observação ou retificação a fazer na ata, não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, informo a vossas excelências que estão presentes neste plenário graduandos das seguintes instituições de ensino: Universidade do Contestado, Santa Catarina, e Centro de Educação Superior de Guanambi, na Bahia. Sintam-se todos muito bem-vindos nesta casa. Eu espero que com esta sessão vocês possam, de alguma forma, ter um bom aproveitamento. Sejam muito bem-vindos. Ministro Luiz Fux, da relatoria de Vossa Excelência, pregou para julgamento a arguição de descumprimento de preceito fundamental 167, que procede do Distrito Federal, sendo arguente o Partido Democrático Trabalhista, PDT, interessado o Tribunal Superior Eleitoral, com a Miss Curie, admitidos por Vossa Excelência, e informa a Vossa Excelência, ministro Fux, que haverá sustentações orais, pelo que inicialmente confiro a palavra a Vossa Excelência para o relatório. Excelentíssima senhora presidente, eminentes ministros, senhora representante do Ministério Público, senhores advogados presentes e estudantes, vou procurar fazer um relatório sucinto, porquanto que as partes têm aduzido farão da tribuna. Trata-se de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de medida cautelar ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, em face de decisões judiciais do Tribunal Superior Eleitoral, essas decisões que reconheceram a competência originária do TSE para processar e julgar recursos contra a expedição de diploma decorrentes de eleições estaduais e federais. A parte requerente vai aqui fazer a sua sustentação e, cumprido todos os ritos, houve o deferimento de uma liminar de referendo que o plenário negou o referendo à medida cautelar. A tese em si, ela será fixada tendo em vista a seguinte causa de pedir: saber se compete originariamente ao Tribunal Superior Eleitoral o processo e o julgamento do recurso contra a expedição de diploma em todos os níveis. É essa a questão que se põe. Tenho a impressão de que, com essas informações, seja suficiente para o eminente advogado assumir a tribuna e fazer a sua sustentação oral. Bem como os Amit Curia, né? A Amit Curia. Sim. Convido o doutor José Eduardo Rangel de Alckmin, que falará pelo
arguente, Partido Democrático Trabalhista. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se manifestar. Está com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, eminente ministra, eminentes ministros, nobre procuradora-geral da República, este tema, a bem dizer, quase todos aqui já o conhecem, porque é um tema recorrente no âmbito da justiça eleitoral. É uma questão antiga e que esteve mais em voga por volta das eleições de 2006 e 2010. É a questão que envolve a possibilidade do Tribunal Superior Eleitoral, em instância praticamente única, cassar diplomas, a expedição de diplomas, mesmo aqueles que sejam expedidos pelos tribunais regionais eleitorais. Devo observar que este processo, inclusive, melhor dizendo, já esteve nesse plenário, porquanto o ministro Eros Grau havia concedido medida liminar para sustar todos os recursos contra a expedição de diploma até o julgamento do mérito, mas não houve o referendo. Mas naquela oportunidade, creio que o ministro Celso de Mello talvez se recorde bem, houve um amplo debate sobre as várias questões preliminares que foram postas pelo outro Ministério Público Federal e foram superadas. De modo que eu creio que não há necessidade de voltar ao tema, porque, de qualquer maneira, a Corte entendeu que deveria, sim, prosseguir ao mérito. Quanto ao mérito, é uma questão muito antiga. Ela parte da consideração de que a própria Constituição, quando cuida de estabelecer a competência do Tribunal Regional Eleitoral, no artigo 121, parágrafo 4º, incisos 3 e 4, diz a competência do Tribunal Superior Eleitoral e diz no parágrafo 4º, das decisões dos tribunais regionais eleitorais, somente caberá recurso quando 3. Versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diploma das eleições federais ou estaduais. E 4. Anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais e estaduais. Portanto, a Constituição estabelece que cabe recurso das decisões do TRE que versarem expedição de diploma, de decisões, e esse é o ponto específico da discussão. Quando um tribunal regional eleitoral expede diploma, evidentemente ele não está a proferir nenhuma decisão, especialmente decisão de natureza jurisdicional. Ele está simplesmente a praticar um ato administrativo. Ora, sendo assim, não se compatibiliza com a regra da Constituição imaginar-se um recurso que vá questionar um ato administrativo diretamente no Tribunal Superior Eleitoral. Está contrariando, obviamente, o dispositivo da Constituição Federal. E aí há várias implicações que realmente envolvem preceitos fundamentais. O direito do juiz natural, o princípio do devido processo legal, a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório. Vale a pena começar a abordar a questão sistêmica. Até recentemente, o recurso contra a expedição de diploma tinha um espectro muito largo. Houve uma reforma superveniente à propositura dessa ação, em que o artigo 262 do Código Eleitoral sofreu alteração. E, por isso, já não tem o mesmo status que tinha, na época da propositura da ação, o recurso contra a expedição de diploma. Mas, de qualquer maneira, ainda subsiste essa questão constitucional. Porque, notem, Vossas Excelências, que nós teríamos aqui uma dupla porta para se entrar com esse tipo de questionamento sobre a diplomação.
pode-se intentar ação no Tribunal Regional Eleitoral, através de ação de impugnação de mandato eletivo, ou a AIGE, né, ação de investigação judicial eleitoral, mas pode-se também já ir direto ao Tribunal Superior Eleitoral. Isso causa um tumulto, né? Realmente é notável que, às vezes, os processos vão correndo paralelo e há 2, 3 decisões da Justiça Eleitoral sobre o mesmo tema. Então, um dos propósitos de organizar essas sistemáticas é também de evitar essa possibilidade de decisões contraditórias, que já ocorreu, inclusive. Já houve situação em que a ação de investigação judicial eleitoral ou a ação de impugnação mandato eletivo foi julgada improcedente e o recurso por expedição de diploma, diferentemente, foi acolhido. Então, torna uma situação de muito tumulto e muita insegurança jurídica. A inicial mostra que são dezenas os entendimentos de integrantes desta Corte que dizem que o recurso contra a expedição de diploma, bem dizer, não é recurso. Ele tem natureza de uma ação desconstitutiva, negativa dos diplomas. E, se me permite, o ministro Marco Aurélio, vou citá-lo num pequeno trecho que está no voto que Sua Excelência proferiu no RECET 694 do Amapá, em que foi dito: daí eu não ter dúvida alguma que a expedição de diploma pode dar margem ao exercício de uma verdadeira ação para judicializar matéria que é ação constitutiva negativa, visando fulminar o diploma. Essa ação, que não é recurso, a nomenclatura, a meu ver, é imprópria, deve ser ajuizada no próprio órgão que expediu o diploma. E, de fato, Sua Excelência tem toda a razão, porque o órgão que expediu o diploma é que está próximo aos fatos. Aqui vários ministros já tiveram sob sua relatoria recurso com a expedição de diploma. E convenhamos que a instrução é muito difícil, porque há casos em que a instrução é feita aqui no Tribunal Superior Eleitoral e a dificuldade das partes, às vezes, de trazer testemunhas dos estados, né? Houve um caso célebre de Rondônia, que a parte simplesmente não conseguiu convencer a testemunha de comparecer. Requereu-se à Justiça Eleitoral, ao Tribunal Superior Eleitoral, que fizesse a intimação, mas ali houve apego à letra da lei, que diz que é ônus da parte providenciar o comparecimento da testemunha. Então, vejam, Vossas Excelências, que prejuízo que teve essa parte que não teve meios, né, ou não é dado coercitivamente a parte trazer sob vara, me perdoem, sob vara a testemunha. Então, infelizmente, houve um prejuízo, foi alegado cerceamento de direito de defesa e tudo mais, mas não houve remédio eficaz para dar cobro à situação. Então, a conveniência e vamos dizer assim, a concepção de um sistema conveniente é de que realmente fique a cargo da Corte Regional esse tipo de instrução. Bem, eu não pretendo cansá-los, porque o tema é conhecido. Como eu disse, vários de Vossas Excelências já analisaram a situação no Tribunal Superior Eleitoral. Eu quero só fazer um registro, até por dever de prestar homenagem a quem merece, o ministro Gilmar Mendes, no julgamento do referendo da medida cautelar otorgada pelo ministro Eros Grau, também fez considerações de grande importância sobre a questão de fundo, que é exatamente ver-se dar cobra essa Babel que se tem hoje em dia, de várias portas para se discutir a mesma coisa. Lembrou-se também que não há um meio muito eficaz para, vamos dizer assim, corrigir rumos numa decisão de recurso contra a expedição mal, talvez questionável, não vou dizer mais posta, mas questionável. Aqui, o caso que inspirou esse, não se há de negar, mas não é o único, o caso do governador Jackson Lago, que, a bem dizer,
teve seu mandato cassado, o seu diploma cassado, por uma votação de 4-3 no que atende ao mérito. Apenas um voto de diferença. E aí foi imediatamente, ou praticamente imediatamente afastado do cargo, e não se tinha como trazer a situação ao Supremo, porque a cautelar só poderia ser proposta aqui após a admissão do recurso. O presidente do tribunal, que foi o relator do acórdão, evidentemente não haveria de entender que haveria fumus boniuri no recurso contra o seu próprio voto. Então, não havia um meio eficaz para se conseguir resolver a situação. E isso perdura. Apesar da situação do Maranhão já está no passado, infelizmente o próprio governador afastado já falecido, o mandato já extinto, mas a questão perdura, há interesse no exame dessa questão por esta corte, até para se ter segurança jurídica em relação ao tema. Com essas observações, peço o acolhimento da arguição. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e convido o doutor Eduardo Borges Espínola Araújo, que falará pelo Partido da República na condição de amicus curiae. Vossa Excelência também tem até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Excelentíssima Ministra-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos ministros integrantes deste escolhendo Tribunal, nobre representante do Ministério Público, Dr. José Eduardo Alckmin. O Partido da República, na condição de amigo da Corte, traz algumas contribuições no sentido do desacolhimento da arguição do preceito fundamental, mantendo-se o entendimento pela competência originária do Tribunal Superior Eleitoral para julgamento de recurso com suspensão de diploma no caso de governador, deputados estaduais e federais e também senadores. Em que pese o tribunal tenha se manifestado por ocasião do referendo, melhor, do não referendo da medida cautelar, o Partido da República entende que duas preliminares são relevantes o suficiente para serem trazidas nessa oportunidade. A primeira delas é de que, como o doutor advogado da proponente colocou, a arguição de descumprimento do preceito fundamental foi ajuizada na esteira do julgamento do recurso que culminou na cassação do diploma do então governador do estado do Maranhão, Jackson Lago. A arguição de descumprimento do preceito fundamental, como toda ação de controle objetivo, não pode ser instrumentalizada para que interesses subjetivos sejam tutelados. Inclusive, o próprio Tribunal Superior Eleitoral se manifestou sobre a competência do próprio tribunal na questão de ordem, ou seja, há instrumentos aptos a dirimir a controvérsia no próprio juízo, o que nos leva a crer que essa ADPF não atende o requisito da subsidiariedade, pelo que deve ser não conhecida. Em segundo lugar, quanto às preliminares, o que o Partido da República traz a Vossas Excelências é a ausência de controvérsia constitucional. Em primeiro lugar, não há controvérsia, uma vez que é de pacífico entendimento do Tribunal Superior Eleitoral que há competência originária para julgar o RSED. Isso, já no julgamento do RSED oriundo em São Luís do Maranhão, foi colocado que é um entendimento que já está pacífico há décadas, se não me engano, há 40 décadas. Então, não há controvérsia, quanto mais controvérsia constitucional. O próprio Tribunal Superior Eleitoral se manifestou nos autos dizendo que a controvérsia dos autos ela é eminentemente infraconstitucional, diz respeito às competências estabelecidas no Código Eleitoral, não às competências estabelecidas na Constituição da República. Quanto ao mérito, nos parece que a controvérsia sobre a natureza jurídica do recurso está desvinculado da controvérsia sobre a competência do Tribunal Superior Eleitoral ou não. É possível se defender que o recurso com suspensão de diploma é uma ação cujo tribunal competente é o regional, é possível se defender que é um recurso mantendo-se a competência do Tribunal Regional e também é possível dizer que, sendo ação ou sendo recurso, é competente o Tribunal Superior Eleitoral. De toda forma,
em homenagem ao próprio princípio do juiz natural, a competência deve estar estabelecida taxativamente no rol da legislação competente. No caso do Tribunal Superior Eleitoral, está especificada a sua competência para apreciação do recurso em questão no artigo 121, parágrafo 4º, inciso 3º, e também no Código Eleitoral, artigo 276, inciso 2º, a linha A. O mesmo Código Eleitoral que atribui a competência ao Tribunal Superior Eleitoral retira essa competência do Tribunal Regional Eleitoral ao não especificar nas competências do regional o recurso com expedição de diploma. Em conclusão, excelências, o que nos parece levar ao desacolhimento da pretensão do proponente é que, mantendo-se a competência do Tribunal Superior Eleitoral para apreciação, processamento e julgamento dos recursos com expedição de diploma, são a imparcialidade do tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral encontra-se afastado das pressões locais, e também a celeridade. Manter-se a competência do Tribunal Superior Eleitoral contribui a um julgamento célere do feito eleitoral, preservando-se assim, ou melhor, privilegiando-se a autêntica soberania popular. São esses argumentos que nos levam a pedir o desacolhimento da arguição. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente relator, ministro Luiz Fux. Senhora Presidente, Egrégia Corte, os representantes do Ministério Público, senhores advogados. Senhora Presidente, eu ia tentar abreviar na medida em que o Tribunal, ao não referendar a medida cautelar trazida pelo ministro e professor Eros Grau, rejeitou as preliminares. Agora vem a parte em que a gente dispensa a apreciação das preliminares. Mas o amigo escuro insiste nas preliminares. Então, gostaria que vocês consultassem a Corte se há necessidade de abordar as preliminares que já foram rejeitadas naquela oportunidade. Presidente, os precedentes do tribunal são no sentido de se conferir valia ao que decidido preliminarmente quando da apreciação da medida cauteladora. E aí, no caso concreto, houve o afastamento ou a negativa de referendo. Houve. Então, é matéria decidida. Exatamente, além do Nós que... temos observado comumente. Além do que, estas matérias, algumas das quais pelo não conhecimento, a matéria foi conhecida, tanto que a cautelar foi examinada e deu-se sequência ao mérito. Acho que posso prosseguir? não, a menos que haja alguma divergência, de podemos, portanto, ter como Passo desacolhidas preliminar, as preliminares na forma antes decidida. Alguma observação? O princípio da economia Então, passo ao processual, mérito, senhor né? presidente. Passo ao mérito, o que já nos otimiza o tempo. Relativamente ao mérito, senhor presidente, Egrégia Corte, o requerente se insurge em face da orientação consolidada no âmbito do TSE, segundo a qual compete àquela Corte o julgamento dos recursos contra a expedição de diploma nas eleições presidenciais e gerais, vale dizer federais e estaduais. O recurso contra a expedição de diploma foi originariamente concebido pelo Código Eleitoral como um recurso administrativo, mas a evolução jurisprudencial acolheu o Instituto com ação autônoma, dando origem a processo de cunho jurisdicional. A Lei 12.800 de 2013, denominada mini-reforma eleitoral, chancelando esse entendimento de 5 décadas de jurisprudência do TSE, alterou as hipóteses de cabimento do recurso contra a expedição de diploma com o intuito exatamente de realizar uma distinção mais precisa em relação à AIME, destinada, segundo o artigo 14, parágrafo 10, à persecução dos casos de abuso de poder, corrupção e fraude, e nesse segmento, essa nova redação acabou, essa mini-reforma eleitoral influiu na nova redação do artigo 262 do Código Eleitoral, que, aliás, por lealdade, o eminente advogado destacou da tribuna, no sentido de que, eis a nova redação do artigo 262 do Código Eleitoral, o recurso contra a expedição de diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza
constitucional e de falta de condição de elegibilidade. Então, fez essa distinção das causas dependentes desse recurso contra a expedição de diploma. Por meio desse recurso contra a expedição de diploma, que a gente lá denomina pela sigla RCED, RCED, que nós chamamos assim nas sessões, objetiva-se a cassação e denegação do diploma do eleito ante a alegação de inelegibilidade com infraconstitucional superveniente ao requerimento de registro de candidatura conforme súmula 47 do Tribunal Superior Eleitoral, ou inelegibilidade de natureza constitucional ou ausência de condições de elegibilidade, como, por exemplo, nacionalidade, alistamento, domicílio eleitoral, idade mínima, pleno exercício de direitos políticos, ex-fio do artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. O sistema estabelecido pelo Código Eleitoral consagra o processo de julgamento do recurso contra a expedição do diploma como ação autônoma a ser julgada pelo órgão jurisdicional hierarquicamente superior àquele que concedeu o diploma. Assim é que no artigo 216, o Código dispõe, enquanto o Tribunal Superior não decidiu o recurso interposto contra a expedição de diploma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude. A exceção expressamente prevista e definida pelo Código Eleitoral, cujo artigo 22.1g atribui originariamente ao Tribunal Superior Eleitoral a competência para julgar as impugnações à diplomação do presidente e do vice-presidente da República. Ao contrário do pretendido pelo requerente na presente arguição, o artigo 121, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição, segue expressamente a mesma sistemática já consagrada no Código Eleitoral, pois determina que caberá recurso das decisões dos tribunais regionais eleitorais que versarem sobre a expedição de diploma nas eleições federais ou estaduais. Com esse comando, o Constituinte estabeleceu a possibilidade de revisão jurisdicional pelo TSE da atividade de diplomação exercida pelos TREs nas eleições federais ou estaduais. Consoante determina a legislação infraconstitucional, essa revisão é suscitada por meio do recurso contra a expedição do diploma, inexistindo qualquer incompatibilidade com o texto constitucional. Afinal, o termo recurso é utilizado pelo Código Eleitoral em todas as referências a impugnações em face da diplomação, não havendo motivos para interpretar o texto constitucional de forma distinta e mais restrita. O requerente da DPF argumenta que a existência da fase probatória no rito do recurso contra a expedição de diploma impediria o seu reconhecimento como recurso nos moldes do artigo 121, parágrafo 4º da Constituição Federal. A alegação com a devida vênia não merece prosperar. Além do que já se expôs sobre a concepção ampla da expressão recurso no texto constitucional, a possibilidade de produção probatória no rito processual em sentido estrito é expressamente reconhecida no artigo 938, parágrafo 3º do novo Código de Processo Civil, verbis. Reconhecida a necessidade de produção de provas, o relator converterá o julgamento de diligência e fará a instrução. Nem se alegue que o termo decisões dos tribunais regionais eleitorais, utilizado pelo dispositivo constitucional, denotaria carga jurisdicional, visto que a diplomação inegavelmente constitui ato decisório do tribunal, ainda que de natureza administrativa. A expedição do diploma ocorre apenas após a análise dos requisitos para a sua concessão ao candidato, bem como ante a verificação da lisura do pleito. Havendo atividade intelectiva de aplicação do direito ao caso concreto, qualifica-se o ato como decisão, inclusive para fins de adequação ao artigo 121, parágrafo 4º da Constituição Federal. Também não merece acolhimento o argumento do requerente, no sentido que as partes que pretendam impugnar o resultado das eleições poderiam escolher o foro, já que lhes seria lícito optar entre representações e ações de investigação judicial eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo ou recurso contra a expedição de diploma.
esse argumento ele não procede, em primeiro lugar. Conforme anteriormente afirmado, o recurso contra a expedição de diploma, ele possui hipótese de cabimento bem definida pelo artigo 262 do Código Eleitoral, na redação conferida pela Lei 12.891. Suscitar inelegibilidade de ordem constitucional ou, após surgida posteriormente ao recurso, ou ainda ausência de condição de elegibilidade. Por sua vez, a ação de investigação judicial eleitoral, a AIGE, tem por fundamento o abuso de poder econômico ou político, conforme os artigos que aqui menciono, a captação ou uso ilícito de recursos para fins eleitorais, a captação ilícita de sufrágio, a prática de conduta vedada, conforme as leis aqui mencionadas no voto. Finalmente, a ação de impugnação de mandato eletivo, a AIME, regida diretamente pelo artigo 14, parágrafo 10 da Constituição, tem como escopo limitado a cognição de questões relativas ao abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Sendo assim, não se observa sobreposição entre a causa de pedido própria do recurso contra a expedição de diploma e os fundamentos hábeis a subsidiar a AIGE ou a AIME. São coisas distintas. Ainda que assim não fosse, a concorrência de vários órgãos competentes para conhecer da mesma matéria não causa ofensa ao princípio do juiz natural. Na seara processual, há a figura do fórum shopping, ou seja, a possibilidade de escolha pelo autor de um dentre vários foros competentes para conhecer a causa, que é o que ocorre, por exemplo, com as demandas coletivas por dano de caráter nacional, prevista no Código de Defesa do Consumidor por força do artigo 93, 2 desse Código. Ou ainda nas hipóteses que se faculta ao autor escolher entre o foro da situação da coisa e o foro do domicílio do réu, que é a reprise do artigo 95, que está hoje no artigo 47, parágrafo 1º do CPC de 2015. Sendo assim, não se observa nenhuma inconstitucionalidade ante a possibilidade que o mesmo fato jurídico eleitoral seja apto a fundamentar demandas por vias processuais distintas para órgãos jurisdicionais diferentes, quanto mais quando a própria Constituição Federal acolhe ambos os ritos possíveis, tanto no artigo 14, parágrafo 10, quanto no artigo 121, parágrafo 4º da Constituição. A inicial da DPF ainda afirma que a supressão da fase jurisdicional perante o Tribunal Regional Eleitoral configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal e do contraditório. Concessa vênia, mais uma vez, não assiste razão requerente. O devido processo legal e o contraditório são plenamente observados no curso do feito em trâmite no juízo com competência originária, pois, como reconhecido na própria inicial desta arguição, a ampla instrução probatória e regular exercício do direito de defesa no recurso contra a expedição de diploma. Aliás, pode-se argumentar que o julgamento da causa pelo órgão hierarquicamente superior potencializa o devido processo legal, visto que a instrução do feito ocorre direta e imediatamente perante o tribunal, aproximando em grau incomparável da verdade material que vai conduzir a essa cassação de diploma. Além disso, mesmo no âmbito criminal, campo em que as garantias processuais assumem relevo máximo, entende este egrégio Supremo Tribunal Federal que o duplo grau de jurisdição, e não obstante sua previsão, um princípio na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, não se aplica aos casos de jurisdição superior originária. E aqui eu cito uma série de precedentes. E ainda acrescento, segundo a jurisprudência da Corte, não há no ordenamento jurídico brasileiro a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, como se assentou aqui no recurso ordinário 976-178, da relatoria de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, na segunda turma, julgado agora em 2016, motivo pelo qual não há que se invocar esse preceito como parâmetro de controle da DPF. A nossa Constituição alberga um extenso catálogo de garantias fundamentais e não alude em nenhum de seus muitos dispositivos a um direito ao duplo grau de jurisdição. A leitura do texto constitucional revela, isso sim, uma permissão para que sejam decididas causas em única instância,
nos termos do artigo 102 e 105 da Constituição Federal, referente ao recurso ordinário e ao recurso especial. São julgados em única instância. Aqueles que defendem o status constitucional de garantia do duplo grau de jurisdição costumam argumentar que a Constituição dispõe sobre a existência de diversos tribunais implicitamente exigiria que as decisões jurisdicionais fossem submetidas à revisão de um órgão superior. O argumento não convence, porque a existência de recurso não significa a garantia absoluta do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, eu transcrevo um diminuto trecho, transcrevo o trecho inteiro. Eu vou destacar um trecho do julgamento plenário, a qual da palavra do ministro Sepúlveda pertence, sempre invocado por nós, pela profundidade da sua cultura, tanto no Supremo Tribunal quanto no Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que duplo grau de jurisdição, direito brasileiro, à luz da Constituição e da Convenção Americana de Direitos Humanos. Para corresponder à eficácia instrumental que lhe costuma ser atribuída, o duplo grau de jurisdição é de ser concebido à moda clássica, nos seus dois caracteres específicos, a possibilidade de um reexame integral da sentença de primeiro grau e que esse reexame seja confiado a um órgão diverso daquele que proferiu a decisão. Aí é que vem o detalhe do que o ministro Sepúlveda Pertence destaca. Com esse sentido próprio, sem concessões que o desnaturem, não é possível, sob as sucessivas constituições da República, erigir o duplo grau em princípio e garantia constitucional, tantas são as previsões na própria lei fundamental do julgamento de única instância ordinária, já na área civil, já particularmente na área penal. Quanto à competência originária, não há certo de falar em um duplo grau de jurisdição. Eu transcrevo o acórdão por inteiro. Mas para exatamente nós otimizarmos o nosso tempo, eu salto o conteúdo integral do acórdão e prossigo. Os perigos da sobrevalorização do duplo grau de jurisdição foram ressaltados por Piero Zicardi, professor da Universidade de Milão, para que a adoção dessa característica é uma escolha política do legislador para cada sistema processual, ou seja, no âmbito eleitoral, o legislador eleitoral delegou ao TSE o julgamento do recurso contra a expedição de diploma. E esse jurista italiano ressalta que o duplo grau de jurisdição é um mito judiciário que não tem nenhuma justificação nacional. E ele é intrinsecamente contraditório, porque desvaloriza o processo de primeiro grau e não é eficaz na redução dos erros judiciários. Essa é a opinião desse doutrinador. Mas eu relembraria que hoje, na Europa, o que se preconiza é que a parte tenha o direito de um dia na corte e uma apreciação judicial, que ela se conforme com aquele pronunciamento de um só órgão jurisdicional. E hoje essa é uma tendência dos melhores autores, como o professor Rapscheid, na Alemanha, tem preconizado essa técnica. É que o direito brasileiro, ele propende a se garantir com o duplo grau de jurisdição, no sentido de que, na nossa cultura, se entende que a segunda reflexão é mais exata do que a primeira, e que o duplo grau reapura a juridicidade da decisão, digamos assim, nas palavras do professor Seabra Fagundes, não o professor Eduardo, mas o pai, o professor Eduardo, o professor Seabra Fagundes. O professor Mauro Capelletti era um homem completamente contrário, até porque ele cognominava da ditadura dos tribunais, porque ele entendia, sim, essa parcela da doutrina italiana. Mas o professor Zé Carlos Barbosa Moreira esclarece com muita propriedade, como só ocorre em todas as suas obras, que seria inimaginável no direito brasileiro se suprimir qualquer possibilidade de recorribilidade da decisão. Mas nem tanto, nem tão pouco, ficamos aí nesse meio termo com um novo código que prevê um recurso único e eliminou recursos pródigos. E aqui eu acrescento, senhor presidente, que é uma matéria única aqui no Supremo. No direito comparado, igualmente, se reconhece a possibilidade de julgamento originário, inclusive na seara penal, sem que isso viole o due process of law.
O Tribunal Constitucional Espanhol, em 85, proferiu a sentença 51 e definiu que o conhecimento da causa diretamente pelo órgão superior não causa nenhuma lesão às garantias processuais do réu, visto que o duplo grau de jurisdição seria compensado pela submissão da causa a um órgão mais qualificado do Judiciário. E não há algo mais qualificado no Judiciário do que o Tribunal Superior Eleitoral, que uniformiza a jurisprudência de todos os tribunais regionais e a própria exegese do direito eleitoral nacional. Na Colômbia, a Corte Constitucional já assentou que a garantia do duplo grau de jurisdição não é forçosa e obrigatória, sendo admitidas exceções sempre que respeitadas as garantias do devido processo legal e do direito de defesa, como assentado na sentença C-650 de 2001. E o mesmo entendimento foi esposado na sentença C-934, essa já de 2006, na qual a Corte Constitucional da Colômbia afirmou que um processo de única instância não viola o devido processo e o duplo grau de jurisdição quando nessas sedes seja oportunizado o direito de defesa. Milita ainda pela improcedência perante a arguição não só os pareceres do Ministério Público da própria AGU, mas o princípio da segurança jurídica. Porque essa jurisprudência de que compete ao Tribunal Superior Eleitoral o julgamento de recurso contra a expedição de diploma, ela dura há 5 décadas, de forma sólida e uniforme, no sentido que efetivamente é da sua competência o julgamento do recurso contra a expedição de diploma, expedido em favor de senador, deputado federal e seus suplentes, governador e vice-governador. E aqui, então, eu cito acordos de todos os ministros do Supremo que passaram por lá e também acordos específicos do Tribunal Superior Eleitoral. Aí assento mais na linha do novo Código, a observância dos precedentes é um componente fundamental, uma ordem jurídica funcional, máximo porque facilita a aplicação e operação do direito pelos magistrados e jurisdicionados. E aqui trago assim uma citação, senhora presidente, de um novo enfoque da análise econômica do direito, no sentido de que os países que têm solidez dos precedentes, o nível de demanda é ínfimo. Então, por exemplo, a Suprema Corte Americana tem uma jurisprudência obedecida e só 4% das causas são submetidas ao judiciário. Por outro lado, algumas cidades americanas têm uma jurisprudência tão consolidada em matéria empresarial que a revista Forbes informa que as 500 maiores corporações dos Estados Unidos ficam sediadas lá onde já se sabe, já se tem previsibilidade de como o tribunal vai julgar. Então, com reverência à nossa Carta Constitucional, a nova redação da lei que é explícita e a jurisprudência de 5 décadas do Tribunal Superior Eleitoral, eu entendo de uma total nocividade de eventual superação dessa jurisprudência, o quanto ela representaria negativamente para a segurança jurídica, de sorte que, no meu modo de ver, e é como eu encaminho a proposta de voto, a melhor solução é a manutenção da orientação consolidada pelo Tribunal Superior Eleitoral, e é por essa razão que eu julgo improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e me reservo posteriormente, quando Vossa Excelência me convocar para esse fim, de fixar a tese. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. O ministro relator julga improcedente a arguição. Ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente, ministra Rosa, ministro, cumprimentar a doutora Raquel Dodge também. Quero, inicialmente, cumprimentar as sustentações orais do doutor José Eduardo Alckmin, o doutor Eduardo Borges Espino Araújo, cumprimentando o voto extenso e bem fundamentado o voto do ministro relator, ministro Fux. Eu já adianto que, assim como Sua Excelência, voto no sentido da improcedência da ação. Entendo em rápidas palavras, depois juntarei o voto por escrito, não só pelo histórico
das constituições brasileiras, desde 1946 há essa previsão, mas também, e essa corte no mandado de segurança 3100, relatado pelo então ministro Sepúlveda Pertence, e depois também duas outras ações, essa corte entendeu que, apesar da terminologia recurso, realmente do que se trata é uma ação. Devemos lembrar que o próprio Código de Processo Penal também chama habeas corpus de recurso. A terminologia, às vezes, legal não corresponde à natureza jurídica do Instituto. E aqui se trata de uma ação contra uma decisão administrativa do Tribunal Regional Eleitoral, ou dos Tribunais Regionais Eleitorais. E há um trecho, inclusive, interessante no parecer do Ministério Público Federal, que diz que ninguém é bom juiz da sua própria decisão. E, realmente, aqui entendo que, pela organicidade do direito e pelo próprio papel que exerce o Tribunal Superior Eleitoral, essa ação deve ser uma ação originária no Tribunal Superior Eleitoral. Afasto também a questão que foi muito bem tratada pelo ministro relator sobre o duplo grau de jurisdição. Se entende não só no Brasil, mas nas cortes internacionais, que a existência de julgamentos originários em órgãos colegiados previamente estabelecidos, ou seja, em respeito ao juízo natural e que respeitem o procedimento prévio, não fere o devido processo legal. Ou seja, o duplo grau de jurisdição, não só no Brasil, mas internacionalmente, ele é indicado como uma regra, mas essa regra não é absoluta, não fere, a ausência dessa regra não fere o devido processo legal, especialmente quando os órgãos, como disse, são colegiados e superiores hierarquicamente àqueles que emitiram a decisão. Dessa forma, me parece que não assiste razão à autora, voto com o ministro relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, eminentes pares, eminente ministro Luiz Fux, que relata com brilho de sempre esta DPF 167, senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, cumprimento os advogados e advogadas aqui presentes, especialmente os ilustres advogados que assomaram a tribuna para trazer, mediante suas sustentações orais, uma contribuição importante ao desate desta matéria. Sem embargo, nada obstante das razões suscitadas, quer nos autos específicos, quer nas reiterações trazidas à colação nesta tribuna na tarde de hoje, senhora Presidente, eu também acompanho o eminente relator. Reconheço, sem dúvida alguma, que não há norma despida de um mínimo de latitude hermenêutica. Portanto, há legitimidade numa controvérsia que se instaure disputando o sentido de uma regra de índole constitucional que prevê recurso de decisão que verse sobre expedição de diploma. Nada obstante esse espaço de controvérsia, os precedentes que se assentam de tal modo estável, previsível e permanente, formam precisamente uma jurisprudência cuja superação requer um conjunto de circunstâncias, passos, aproximações de percepções, de modo a configurar o overruling, como o eminente relator suscitou, o que, no caso, não se faz presente segundo o meu modo de ver. E não estou, senhora Presidente, para acompanhar o relator, me agasalhando numa literalidade desse dispositivo do inciso 3º para 4º do artigo 121, que trata especificamente de recurso contra a decisão que versa sobre expedição de diploma. Poderia dizer que a nitidez do texto constitucional afastaria, até mesmo na sua literalidade, percepções sim diversas. Não estou, obviamente, me aferrando a essa ordem de ideia, mas estou indo pelo caminho que o eminente ministro relator se portou na condução do seu voto de modo exemplar, examinando o sentido e alcance dos significantes que aí estão inseridos, nomeadamente recurso e decisão.
sem empregar no seu significado uma redução que lhes retire uma plurissemia que é própria de uma ordem normativa aberta, como a ordem normativa no Brasil, embora abrindo possibilidades também reclame limites. E esses limites estão postos no voto do eminente ministro relator. Não adentro nas reflexões mais verticalizadas sobre o duplo grau de jurisdição, que é uma matéria, do ponto de vista acadêmico e doutrinário, daria, sem dúvida nenhuma, muitas flores e espinhos nesse jardim de considerações que o ministro Fux trouxe aqui à colação. Mas, seguramente que há, do ponto de vista de atribuições originárias, uma compreensão que pode ser mesmo diferenciada. Atenham-me ao sentido do texto constitucional, a interpretação conforme da legislação infraconstitucional sobre esse recédio, recurso contra expedição de diploma, nomeadamente do Código Eleitoral, quer na redação pretérita, quer nessa redação que é submetida à colação. Por essas breves razões, senhora presidente, acompanho o eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso. Presidente, também eu acompanho o relator, não preciso me alongar. Meu voto escrito, que vou juntar, se conclui com a seguinte tese. O Tribunal Superior Eleitoral é competente para processar e julgar recursos contra a expedição de diploma nas eleições estaduais e federais. Como voto. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Senhora presidente, eu cumprimento todos, em especial o doutor Alckmin e o doutor Eduardo Espínola Araújo pelas sustentações orais e acompanho na íntegra o voto do eminente relator, também vou juntar voto escrito aos autos e cumprimento Sua Excelência pela clareza com que expôs o tema, sobretudo privilegiando a segurança jurídica. Há 50 anos, o TSE tem visto e tem privilegiado esta orientação. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli. Também eu cumprimento o voto proferido e acompanho o relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu trago voto escrito, bastante alentado também, que afasto as preliminares e acompanho integralmente o eminente relator, consignando meu voto a compatibilidade desta ação, ora impugnada, com a Constituição. Também faço alusão à necessidade da segurança jurídica. Digo que, quando se trata de ações originárias, o princípio do duplo grau de jurisdição há de ser mitigado, como assenta a doutrina e o próprio direito comparado, e, portanto, fazendo minhas as considerações do eminente relator, eu julgo improcedente esta ação de descumprimento de preceito fundamental. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes. Bem, eu, presidente, acompanho o eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio. Presidente, preciso considerar o sistema. Nós estamos aqui a falar em diplomação de deputados estaduais, e 27 são as assembleias, com muitas cadeiras a serem preenchidas. Diplomação de deputados federais, estou cogitando só dos titulares, né? 513 deputados federais, senadores, 81 senadores, e a renovação, nós sabemos, né? A alternada de 2/3 e 1/3 do Senado, 27 governadores de Estado. Indaga-se, presidente, tendo em conta o sistema, é possível concluir-se que, havendo ação de impugnação autônoma, constitutiva negativa, a competência para essa ação a impugnar, repito, a diplomação que é automática, que ocorre a partir da proclamação, diplomação de deputados estaduais, de deputados federais, de senadores, de governadores. Essa ação é da competência originária do órgão de cúpula
da Justiça Eleitoral? A meu ver, não, presidente. A meu ver, não podemos colocar no mesmo patamar a diplomação do presidente da República, do vice-presidente da República, e a diplomação de deputados estaduais, de deputados federais, de senadores e de governadores. Mas há mais, presidente. Digo que a regra é ter o cidadão o direito à revisão de decisões. Tanto é regra que o Pacto de São José da Costa Rica prevê esse direito. Sinaliza a necessidade de os estados subscritores adotarem um sistema de revisão, já que o erro de procedimento, o erro de julgamento pode ocorrer. O julgador não é infalível, mas devemos ter presente, acima de tudo, já que somos guardas dela, a Constituição Federal. O que nos vem da Constituição Federal a revelar que o duplo grau de jurisdição é de início uma garantia, a revelar que a possibilidade de se expungir do cenário jurídico uma decisão errônea está contemplada no nosso arcabouço constitucional. O judiciário estruturado em patamares, para quê? O judiciário estruturado em patamares, para que ter-se juízes eleitorais, juntas eleitorais, regionais eleitorais, e o Tribunal Superior Eleitoral, se não para justamente homenagear o duplo pronunciamento, o direito, como eu disse, do cidadão de afastar, mediante recurso, um ato judicial, jurisdicional e não simplesmente administrativo político, como é o de diplomação, afastar um ato que não se harmonize com a ordem jurídica. Não posso mesclar, presidente, processo administrativo político, se é que há um processo administrativo político para chegar-se à diplomação, e não há. A diplomação é automática, ela ocorre a partir da proclamação do resultado do certame, com o processo jurisdicional. Não posso emprestar ao parágrafo 4º do artigo 121, interpretação segundo a qual a alusão a decisões dos tribunais refere-se, presidente, a simples ato, vou repetir, administrativo político de diplomar um candidato escolhido pelo povo. A referência aqui, ela não pode ser tida como uma técnica. É uma referência técnica. O parágrafo 4º, ao referir-se a decisões dos tribunais regionais eleitorais e apontar que essas decisões são impugnáveis junto ao Tribunal Superior Eleitoral, se refere a decisões não administrativas, simplesmente administrativas, mesmo porque quando atua o Tribunal Superior Eleitoral relativamente à diplomação, ele o faz no campo jurisdicional. Encerra a impugnação a decisões jurisdicionais. E para que ocorra uma decisão jurisdicional é preciso a ação, é preciso que se bata o protocolo do judiciário e se ajuize uma pretensão, a pretensão de ver fulminado, no caso concreto, o diploma expedido simplesmente no campo administrativo. O preceito, ao revelar que são
irrecorríveis as decisões de início do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem a Constituição, porque aí ainda se tem um órgão acima dos tribunais superiores, que é o Supremo, né? E as denegatórias de habeas corpus, e que, contra as decisões, repito, jurisdicionais, não simplesmente administrativas, como é uma decisão, se é que se tem decisão, porque não ocorre sequer decisão de diplomação do candidato, né? Dos tribunais regionais eleitorais. Esse recurso aqui é um recurso, daí eu ter afastado a tecnia. O preceito não é atécnico quanto à terminologia, a terminologia é correta, o preceito se refere realmente a recurso. Esse recurso aqui é um recurso jurisdicional que pressupõe também uma decisão jurisdicional e não uma simples diplomação de candidato, que, como eu disse, é um ato administrativo político. Presidente, não posso fugir do sistema. Dizer simplesmente que é irrelevante saber-se se há o duplo grau ou não. Eu entendo que é relevante e que o duplo grau, no que é sinalizado no Pacto de São José da Costa Rica, ele decorre do fato de o judiciário estar em patamares distintos, estruturado em patamares distintos. Isso sugere a possibilidade, como eu disse, de afastar-se do cenário decisório um pronunciamento que revele erro de procedimento ou erro de julgamento. Esse recurso aqui é um recurso propriamente dito contra uma decisão no campo jurisdicional de um regional eleitoral que haja julgado uma ação, e refiro-me, claro, à ação no campo jurisdicional, uma ação de impugnação à diplomação de um deputado estadual, de um deputado federal, e de um governador e de um presidente. A meu ver, concentrar a ação de impugnação autônoma no Tribunal Superior Eleitoral pode inviabilizar até mesmo, já que essa ação ela enseja uma instrução, uma fase probatória, pode inviabilizar até mesmo a atuação desse Tribunal Superior quando se tem 27 regionais do trabalho situados nos estados, nos entes da federação. Peço vênia, presidente, para revelar convicção de que a diplomação ela decorre da simples proclamação dos resultados. Não há um contraditório prévio para chegar-se à diplomação. E que, uma vez ocorrida a diplomação, abre-se ensejo para se ter a impugnação mediante uma ação jurisdicional no Tribunal Superior Eleitoral, no âmbito da competência originária do tribunal, se tratar da diplomação do presidente ou do vice-presidente. E quanto às eleições gerais propriamente ditas, afastado o presidente e o vice, né? Presentes deputados estaduais, assembleias, a Câmara dos Deputados, o Senado da República, governadores, a impugnação primeira ao mandato deve ocorrer no regional respectivo. E aí sim, julgada a ação contra o que decidido, como está no parágrafo 4º do artigo 121 da Constituição, pelo regional eleitoral, cabível é o recurso de natureza ordinária, não extraordinária,
para o Tribunal Superior Eleitoral. Por isso, julgo procedente o pedido formalizado na inicial desta DPF. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, eu peço vênia ao eminente ministro Marco Aurélio para, dissentindo de Sua Excelência, acompanhar integralmente o belíssimo voto proferido pelo eminente ministro relator, que, segundo penso, concluiu acertadamente pela manutenção da orientação consolidada na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Conforme Sua Excelência destacou, o Tribunal Superior Eleitoral possui já há quase 50 anos, há quase 5 décadas, essa sólida e uniforme jurisprudência, no sentido de que é de sua própria competência, de sua competência originária, o julgamento de recurso contra expedição de diploma expedido em favor de senador, deputado federal, governador, vice-governador, e como destacado a partir de uma série de outros precedentes. Mas eu, senhora presidente, eu gostaria de apenas apontar para 2 aspectos que foram realçados no voto do eminente ministro Luiz Fux, o de que não é adequada a afirmação de que os interessados poderiam escolher o foro, uma vez que seria lícito optar entre representações e as diversas ações de impugnação. O ministro Luiz Fux demonstrou que, no caso, não se observa qualquer sobreposição entre a causa de pedir própria do RECED, que é o recurso contra a expedição do diploma, e os fundamentos que justificam o ajuizamento tanto da AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, como da AIME, Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, considerado que esses instrumentos processuais possuem fundamentos próprios e perseguem objetivos específicos, com uma vocação e uma destinação que o próprio ordenamento positivo lhes assina. De outro lado, senhora presidente, quanto ao problema do duplo grau de jurisdição, o ministro Luiz Fux também corretamente afirma, com base inclusive em jurisprudência firmada pelo egrégio plenário dessa Suprema Corte, que a mera previsão da existência de recursos não significa só por si uma garantia absoluta, não é, ao duplo grau de jurisdição, na medida em que os processos de instância única ou de instância originária não vulneram esse postulado, desde que respeitada a garantia do devido processo, com todos os seus consectários, com todas as consequências que decorrem da observância da garantia do devido processo, do due process, como o contraditório, a defesa, e mais do que isso, o precedente da lavra do eminente ministro Sepúlveda Pertence, invocado pelo ministro Luiz Fux, claramente delineou esse aspecto ao dizer que não é possível, considerado o ordenamento constitucional, erigir-se o duplo grau de jurisdição em princípio e garantia constitucional. Tantas são as proibições na própria lei fundamental do julgamento de única instância, tanto na área civil como na área penal. E mais, a situação, diz o eminente ministro Pertence, vocalizando a posição deste egrégio plenário, não se alterou com a incorporação ao direito brasileiro da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José, na qual, efetivamente, o artigo 8º, número 2, a linha H, consagrou como garantia, ao menos na esfera processual penal, o duplo grau de jurisdição em sua acepção mais própria, o direito de toda pessoa acusada de delito durante o processo de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior, prevalência da Constituição no direito brasileiro sobre quaisquer convenções internacionais, incluídas as de proteção aos direitos humanos, que impede, no caso, a pretendida aplicação da norma do Pacto de São José.
E conclui, a Constituição do Brasil e as convenções internacionais de proteção dos direitos fundamentais, prevalência da Constituição que afasta a aplicabilidade das cláusulas convencionais antinômicas. De qualquer maneira, senhora presidente, há um dado que me parece juridicamente relevante e que consiste na necessária observância, no caso, do princípio da segurança jurídica, tendo em vista o relevo e a importância que se deve prestar aos precedentes, especialmente quando esses se põem em posição de absoluta harmonia com o modelo plasmado no texto da nossa Constituição. Por isso, pedindo vênia, eu acompanho integralmente o altíssimo voto do eminente ministro Luiz Fux e, em consequência, julgo improcedente a presente arguição de descumprimento. Agradeço a Vossa Excelência. Também peço vênia ao eminente ministro Marco Aurélio para acompanhar o relator. Tenho voto escrito, farei juntada, mas, como todos aqui já falaram, considerando-se o que foi apresentado como argumentos quanto à competência fica devidamente esclarecida já desde o voto do ministro relator e na reiterada jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral em consonância com o que aqui decidido sempre, esta competência para o Tribunal Superior Eleitoral encontra respaldo constitucional e nos tribunais regionais eleitorais não há esse mesmo respaldo. A circunstância de haver uma interpretação sobre o duplo grau de jurisdição também fica devidamente demonstrado que, em muitos casos, isto é amenizado exatamente em termos até das convenções internacionais e da Constituição brasileira, e o princípio da segurança jurídica impõe que, decidido pelo plenário do eixo Supremo, o que já aconteceu nesta matéria, e da consolidada jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, realmente tudo converge para que se mantenha integralmente rígida a jurisprudência afirmada, no sentido de que a interpretação até aqui conferida tem o respaldo, a coerência, a compatibilidade total com a Constituição, razão pela qual, como disse, com as vênias do ministro Marco Aurélio, eu acompanho o ministro relator e também voto no sentido de julgar improcedente o pedido formulado na DPF e proclamo o resultado. Julgado improcedente o pedido formulado nesta DPF, vencido o ministro Marco Aurélio. É a proclamação do resultado. Excelência, quer a tese? A tese. Por favor. Simples, senhora presidente. O Tribunal Superior Eleitoral é o órgão competente para julgar os recursos contra a expedição de diploma nas eleições presidenciais e gerais, entre parênteses, federais e estaduais. Pois não. Indago dos senhores ministros, o ministro Marco Aurélio, normalmente, quando vota vencido, não acolhe a tese. Se eu pudesse eleger uma tese, seria diametralmente oposta, né? Exatamente. Mas já não posso. Não posso porque não há tese quanto à corrente vencida, né? Muito menos quanto a um voto isolado no plenário. Indago os senhores ministros se põem de acordo, sendo esta, portanto, a tese referente à arguição de descumprimento de preceito fundamental 167. Ministro Roberto Barroso, há duas ações diretas de inconstitucionalidade da relatoria de Vossa Excelência, sendo a primeira ação direta de inconstitucionalidade 5.525 do Distrito Federal e a segunda ação direta de inconstitucionalidade 5.619, também procedente do Distrito Federal. Como são matérias conexas, embora a primeira seja mais ampla, tenha um objeto mais amplo, indago de Vossa Excelência se seria de conveniência que apregoasse os dois, até porque há um advogado em cada uma delas, para que houvesse o aproveitamento dos argumentos apresentados pelos senhores advogados. E Vossa Excelência faria os relatórios, ouviríamos os dois advogados e, na sequência, o voto da primeira, colheríamos os votos e os votos da segunda, no ramo que é específico. Vossa Excelência põe de acordo? Estou de acordo, presidente, sem problema. Pois não. Então, apregou para julgamento ação direta de inconstitucionalidade 5.525, procedente do Distrito Federal, sendo autora a Procuradoria-Geral da República e interessados o Presidente da República, o Congresso Nacional e a Missicúria. Ação direta de inconstitucionalidade 5.619, também procedente do Distrito Federal, sendo autor da ação o Partido Social Democrático, interessados igualmente o Presidente da República e o Congresso Nacional.
Tem a palavra Vossa Excelência para os dois relatórios. Nos dois casos, na sequência, ouviremos dois advogados, o primeiro da primeira ação apregoado, o segundo da segunda ação. Com a palavra Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. A primeira ação, que é a ação direta de inconstitucionalidade 5.525, foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República e tem por objeto uma lei que inseriu no Código Eleitoral, no artigo 224 do Código Eleitoral, dois parágrafos, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. Esses dois dispositivos impugnados, eles estabelecem regras para novas eleições, no caso de decisão da Justiça Eleitoral com trânsito em julgado, que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidatos eleitos em pleito majoritário. Portanto, o parágrafo 3º do artigo 224 tem a seguinte redação: a decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. Isso, portanto, é o que diz o parágrafo 3º, que deverá haver novas eleições nessas três hipóteses de extinção do mandato. E aí vem o parágrafo 4º e prevê o seguinte: a eleição a que se refere o parágrafo 3º correrá às expensas da Justiça Eleitoral e será 1. Indireta, se a vacância do cargo ocorrer a menos de 6 meses do final do mandato, e 2. Direta nos demais casos. Portanto, o que a legislação fez foi prever causas eleitorais de perda do mandato e estabelecer o modo pelo qual se processarão as eleições para preenchimento daquele cargo. A Procuradoria-Geral da República, na sua ação direta, argue a inconstitucionalidade material do parágrafo 4º. A Procuradoria, na sua impugnação, não separou propriamente o 3º e 4º, ela impugnou por tese. Então, a Procuradoria alegou a inconstitucionalidade material no que diz respeito aos cargos de presidente da República, vice-presidente da República e senador federal. Portanto, previu que o parágrafo 4º não poderia instituir uma modalidade específica de eleição para esses cargos. Além disso, para os cargos vagos de governador e prefeito, e, portanto, o mecanismo de eleição previsto na legislação, igualmente a Procuradoria-Geral da República argue aqui, neste caso, uma inconstitucionalidade formal. Entende que a lei não poderia ser da União. A Procuradoria ainda contesta a exigência de trânsito em julgado prevista no parágrafo 3º e contesta a inclusão da hipótese de indeferimento da candidatura. As manifestações, presidente, foram as seguintes: a Câmara dos Deputados, ela se manifestou simplesmente dizendo que a lei questionada seguiu os trâmites normais na sua aprovação. A Presidência da República se manifestou corroborando as teses da inicial, do Procurador-Geral da República. O Senado Federal defendeu a integralidade da inovação e, portanto, defendeu a constitucionalidade dos dois parágrafos. E o Advogado-Geral da União defendeu a inconstitucionalidade parcial do parágrafo 3º, entendendo não ser aplicável ao presidente e ao vice-presidente da República, e a inconstitucionalidade total do parágrafo 4º, entendendo que esta matéria seria de competência dos entes federativos. Foi admitida a participação no processo, na condição de amicus curiae, da Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
que se manifestou pela improcedência do pedido, a Procuradoria-Geral da República reiterou as teses da sua petição inicial. Este é o relatório. Agradeço a Vossa Excelência. Na ação direta de inconstitucionalidade. Perdão. No caso da ação direta 5619, perdão, Vossa Excelência aprovou em conjunto. 569, sim. A discussão é basicamente a mesma, porém, aqui impugna-se especificamente a aplicação das regras do parágrafo 3º aos municípios que tenham menos de 200 mil habitantes e também a eleição para o Senado. Sim. A parte do Senado coincide com a anterior. De modo que a única inovação na ADI 5619 é a discussão sobre a aplicabilidade ou não dessas regras aos municípios com menos de 200 mil habitantes. É o relatório, presidente. Inicialmente, Vossa Excelência dará o voto na 5.525, porque Vossa Excelência entendeu que é mais amplo. Exatamente. Então, por isso, chamo inicialmente para falar na ação direta de inconstitucionalidade, a primeira apregoada, 5.525, o doutor Daniel Sarmento, pela Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se manifestar e está com a palavra. Excelentíssima ministra-presidente, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo ministro relator, Luiz Roberto Barroso, senhora ministra, senhores ministros, senhora Procuradora-Geral da República. Amigos da Clínica de Direitos Fundamentais da UERJ se atém a um dos pontos impugnados pela Procuradoria-Geral da República, a questão da eleição para presidente e vice-presidente da República na segunda metade do mandato e antes dos 6 meses finais. A Procuradoria-Geral da República entende que esse novo regime estabelecido pelo legislador conflitaria com o disposto no artigo 81, parágrafo 1º da Constituição Federal, e a clínica defenderá que não. Acho relevante esclarecer o contexto em que esse amicus foi postulado. Estávamos no final do ano de 2015, a presidente da República tinha sido afastada num processo de impeachment, tramitava no TSE, tramitavam ações que representavam o risco real de que o presidente Michel Temer também viesse a ser afastado, e tudo indicava que isso não poderia ocorrer na primeira metade do mandato. Então, surgia a questão de termos ou não eleições diretas para a presidência da República no Brasil. A Clínica de Direitos Fundamentais da UERJ é uma instituição que atua na proteção de direitos fundamentais. Entendemos que esse era o caso, porque é difícil conceber um direito tão fundamental como de escolher o presidente da República, especialmente num contexto de grave crise institucional. A gravidade da crise é um argumento que reforça e não que afasta o direito moral do povo de estar ao leme do seu destino coletivo, de fazer as suas escolhas mais fundamentais. Eu exporei aqui, de maneira rápida, 3 argumentos em favor dessa tese. 2 argumentos no campo da hermenêutica constitucional e um argumento de natureza institucional, de deferência dessa Corte em face de uma escolha do legislador. O primeiro argumento é o da interpretação restritiva das exceções a princípios constitucionais. Não preciso destacar a relevância, a centralidade do princípio das eleições diretas na Constituição Cidadã de 1988. O ponto, aliás, foi belamente destacado no discurso de Ulisses Guimarães, proferido por ocasião da promulgação da Carta de 88. A nossa Assembleia Constituinte se alimentou, acima de tudo, da energia cívica mobilizada pela população brasileira naquele contexto. E
além do argumento histórico, essa importância foi vertida para dentro do texto constitucional, não apenas com a consagração do voto direto no caput do artigo 14, mas, muito além disso, na elevação do voto direto à qualidade de cláusula pétrea, em fenômeno que, salvo engano, não tem paralelo no direito constitucional comparado, o que revela que esse é um componente essencial da identidade constitucional do país, a eleição direta para presidente da República, diretas já, diretas sempre. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, de muito tempo, vem assentando a tese de que exceções a princípios importantes devem ser interpretadas restritivamente. Cito o exemplo do texto constitucional que veda o habeas corpus contra punições disciplinares militares. E há muito tempo que essa Corte diz que é cabível, sim, a impetração de habeas corpus contra punições disciplinares militares, desde que não alcance o mérito dessas mesmas punições. Nesse exato momento, essa Corte delibera, e já há maioria de votos nesse sentido, sobre a possibilidade de restrição na interpretação do foro por prerrogativa de função. O texto constitucional prevê o foro, mas diante do princípio da igualdade, diante do princípio republicano, preconiza-se, o ministro Barroso é relator desse caso, preconiza-se uma interpretação restritiva para que o foro por prerrogativa se atenha àqueles crimes praticados no exercício dessa mesma função. Qual é o critério aqui restritivo que o legislador federal adotou? Ele disse, olha, o texto constitucional, o artigo 81, parágrafo 1º, pressupõe que as eleições tenham sido válidas. Se as eleições foram válidas, se ocorre a dupla vacância na segunda metade do mandato, por impeachment, morte, renúncia, seja o que for, convocam-se eleições indiretas pelo Congresso Nacional. No entanto, entendeu o legislador, e trata-se de uma crença razoável e legítima. Se a causa foi eleitoral, logo, se as eleições e se os mandatos não são válidos, a população tem o direito de fazer validamente essa escolha. Trata-se, portanto, de uma interpretação restritiva de um texto, o texto que comporta uma interpretação literal e ampliativa, mas no âmbito das suas possibilidades e no âmbito da competência do Congresso Nacional. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento subsidiário, caso eu não tenha conseguido convencer Vossas Excelências, parte da premissa que, de fato, não há outra alternativa hermenêutica para o artigo 81, parágrafo 1º. As eleições têm que ser indiretas, realizadas pelo Congresso Nacional, é o que diz o artigo 81, parágrafo 1º. Mas eu indago, será que o representante não pode devolver ao representado, não pode devolver ao povo, da onde emana todo o poder, a prerrogativa de fazer uma escolha tão importante? Não há dúvida de que no campo da teoria política, da filosofia política, há uma hierarquia entre representantes e representados. E a Constituição endossa isso quando diz que todo o poder emana do povo. O argumento sistemático corrobora essa interpretação. Vejam, Excelências, que mesmo nas competências privativas e exclusivas do Congresso Nacional, arroladas nos seus artigos 48 e 49, o texto permite a convocação de plebiscito ou referendo pelo Congresso. Em outras palavras, naquilo que é típico do Congresso, o Congresso pode, por decisão sua, transferir ao povo a resolução da questão. Ora, se é possível fazer isso naquilo que é típico do Congresso, o que dirá naquilo que é tipicamente uma deliberação popular, eleger o presidente da República? Então, ainda que, eventualmente, se entenda que o artigo 81, parágrafo 1º, na sua interpretação, não comporta a competência originária da população para eleger o presidente da República entre o final do segundo mandato
entre a segunda metade do mandato e os últimos 6 meses, não é inconstitucional a decisão do Legislativo de transferir essa deliberação para o povo de onde emana todo o poder. O terceiro argumento é de natureza institucional e diz respeito com autocontenção judicial, com deferência às decisões de outro poder. Pois bem, o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal não é o único intérprete da Constituição. O legislador também é um intérprete da Constituição e um intérprete muito autorizado. É legítimo que o Supremo Tribunal Federal atue e tenha atuado com muito vigor, de forma muito firme, especialmente em casos que envolvam, por exemplo, pressuposto da democracia, proteção de direitos fundamentais de minorias. O Supremo deu uma belíssima lição nos últimos dias, quando fez isso na questão da mudança de registros transexuais, caso do qual a clínica também teve a honra de participar como amicus curiae. Era uma hipótese em que o processo majoritário provavelmente não seria suficientemente aberto às demandas por direitos e por dignidade de uma minoria estigmatizada. Mas vejam o caso. Temos o Congresso, delibera, não há nenhuma restrição de direitos, muito pelo contrário, o Congresso delibera no sentido de uma ampliação de direitos políticos e o faz, através de uma lei aprovada por larga maioria em ambas as casas. Então, se há um caso em que se justifica a autocontenção jurisdicional, é esse o caso. Uma lei que expande os direitos democráticos em detrimento até de uma prerrogativa que, por uma interpretação literal da Constituição, seria do próprio Congresso Nacional. Eu encerro, Excelências, dizendo que, em que pese o fato de não ter ocorrido a decisão afastando a Michel Temer da presidência da República e tornando urgente essa deliberação sobre as eleições diretas, estamos em sede de controle abstrato de constitucionalidade e disse um antigo pensador alemão que a história tende a se repetir uma vez como tragédia e depois como farsa. Então, nós não sabemos se algo dessa natureza pode vir a ocorrer de novo. E a deliberação sobre as questões suscitadas, que dizem respeito à importância das eleições diretas na ordem jurídica brasileira, que dizem respeito à forma de se interpretar a Constituição à luz do postulado da soberania nacional, perduram em importância. Por isso, o amicus da clínica é especificamente sobre essa questão e postula que não seja declarada em inconstitucionalidade sem redução de texto dos dispositivos impugnados na parte em que prevêem a sua aplicação também às eleições de presidente e vice-presidente da República. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Para falar inscrita na ação direta de inconstitucionalidade 5.619 pelo Partido Social Democrático, convido a doutora Ezequiele Barros. Vossa Excelência tem também até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Obrigada. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor relator, senhoras e senhores ministros, douta representante do Ministério Público, caro doutor Daniel Sarmento, a quem tenho a honra de suceder nesta tribuna. Como já dito pelo ilustre ministro Roberto Barroso, eu não irei tratar a respeito da questão do método de realização da eleição e nem da suposta inconstitucionalidade da expressão trânsito em julgado. Falo em nome do PSD, exclusivamente em relação à tese posta na ação direta de inconstitucionalidade 5619, que trata da inconstitucionalidade do parágrafo 3º relativo aos cargos eleitos pelo sistema majoritário simples, que são os de senador da República e de prefeitos de municípios com até 200 mil eleitores. A grande questão é saber, no caso de indeferimento do registro de candidatura, cassação dos mandatos ou perda do diploma
do primeiro colocado, deverão sempre ser realizadas novas eleições, independentemente do número de votos anulados, ou dar-se-á posse ao segundo colocado. A jurisprudência histórica do Tribunal Superior Eleitoral, consubstanciada no caput desse dispositivo 224, era no sentido de dar posse ao segundo colocado, sempre que o primeiro colocado, indeferido ou cassado, não atingia mais de 50% dos votos válidos, considerados os votos dados aos candidatos participantes daquela eleição, excluídos brancos e nulos. Com a mini-reforma de 2015, então, sobreveio o parágrafo 3º, contra o qual se insurge o requerente. Ora, com devido respeito, entendemos que o parágrafo 3º, ele afronta a Constituição nos artigos 29, inciso 2º, no que diz respeito aos prefeitos de municípios com até 200 mil eleitores, e no artigo 46, no que diz respeito aos senadores da República. Isso porque, nessas normas, o critério estabelecido para ferir o eleito é o princípio majoritário simples, o que significa dizer que, para a proclamação do eleito, basta que aquele candidato tenha tido uma vantagem mínima com relação aos seus concorrentes, independentemente do número de votos em si, em termos percentuais. É dizer, no cenário em que o primeiro colocado tenha sido cassado ou indeferido pela Justiça Eleitoral e que não tenha atingido mais de 50% dos votos válidos, o segundo colocado, ele está virtualmente eleito, como primeiro colocado à luz do sistema majoritário simples, que foi o critério estabelecido pela Constituição, diferente à hipótese do caso de presidente da República, senador e de prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores, cuja opção constitucional foi pelo princípio de maioria absoluta. Então, são naqueles casos em que se realiza o pleito em 2 turnos. A inconstitucionalidade do parágrafo 3º, ela está consubstanciada nessa ausência de parâmetro, como prevê o caput do artigo 224, buscando dar concretude ao texto constitucional. Esse dispositivo, o caput do 224, ele, na verdade, concretiza, deriva do próprio sistema majoritário simples. Essa norma ela é inconstitucional porque ela viola a lógica e a coerência do sistema constitucional, na medida em que estabelece, com a sua renovação, independentemente do número de votos anulados, o princípio majoritário absoluto nas hipóteses em que a Constituição optou pelo princípio majoritário simples. E é importante lembrar que esse dispositivo, o caput do artigo 224, esse parâmetro, ele também busca prestigiar, além de concretizar a norma do artigo 29 e do artigo 46 da Constituição, o princípio da soberania popular, porque ele dá máximo aproveitamento aos votos dados pelos eleitores naquela eleição, aos demais candidatos que também tiveram os seus votos contabilizados e contra eles não há nenhuma mácula. Logo, se o texto constitucional fez essa escolha pelo sistema, não seria razoável realizar novas eleições, independentemente do número de votos anulados. Ao incluir o parágrafo 3º ao artigo 224, buscou o legislador alterar a Constituição por meio de lei ordinária. E por que o PSD entende que o segundo colocado possui legitimidade? Ora, numa democracia representativa como a nossa, a legitimidade do eleito ela é aferida através da escolha do sistema eleitoral, que é o mecanismo através do qual é possível transformar os votos dados aos candidatos em representatividade. Ou seja, é através da escolha do sistema que se terá a possibilidade de proporcionar a captação eficiente da vontade popular a conferir a legitimidade aos eleitos. Num sistema partidário fragmentado e numeroso como o nosso, podemos afirmar que se 5 partidos políticos, dentre os atuais 36, decidirem lançar 5 candidaturas em um município com menos de 200 mil eleitores, nós teremos eleito um candidato
que não terá atingido pouco mais de 25% dos votos válidos. E é mais ou menos esse o percentual que, no cenário em que o primeiro não atingiu mais de 50% dos votos, o segundo colocado atingirá, o que evidencia que há também legitimidade ao segundo colocado, conferida pelo sistema majoritário simples. É bem verdade que existem críticas, inclusive doutrinárias, com relação à posse do segundo colocado, que inclusive culminaram nessa alteração legislativa, porque havia o pressuposto de que o interesse do segundo colocado era um fator que potencializava a judicialização da política, com o interesse de assumir na cassação do primeiro colocado. Era o chamado terceiro turno que acontecia na Justiça Eleitoral. No entanto, mesmo com essa alteração legislativa, o que nós podemos observar é que a judicialização da política ela continua. Até mesmo porque o interesse de impugnar as candidaturas não era apenas do adversário, do segundo colocado, é também do Ministério Público Eleitoral. As ações, elas continuam sendo apresentadas. Segundo estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 2016, foram apresentadas 5.065 impugnações aos registros de candidatura, o que demonstra que o parágrafo 3º, a inclusão do parágrafo 3º, não resolveu essa questão. E há ainda um dado curioso. Se era possível afirmar que havia, então, um interesse, um estímulo pela judicialização do segundo colocado em razão do interesse de assumir, podemos dizer que o problema mudou de mãos, porque agora o interesse é do presidente da Câmara de Vereadores, que é quem irá assumir interinamente a prefeitura, sem ter recebido um único voto para ocupar aquele cargo, e que, numa condição vantajosa de chefe do Poder Executivo, se capacita para, então, disputar o pleito suplementar em uma condição bem melhor do que a de seus adversários. Desse modo, o parágrafo 3º, além de não ter resolvido essa questão da judicialização da política, que é importante que se diga, é um fenômeno observado não apenas na jurisdição eleitoral. Recentemente tivemos o caso da judicialização da posse de uma ministra de Estado, o que evidencia que o parágrafo 3º, a inclusão do parágrafo 3º ao artigo 224 do Código Eleitoral, não pode, além de resolver a questão da judicialização da política, não pode se sobrepor ao texto constitucional. A tese da ação direta 5619, como dito pelo ilustre ministro relator, ela converge nesse ponto dos senadores da República, também defendendo o princípio majoritário simples com a ação direta apresentada pela douta Procuradoria. Por fim, no que diz respeito à economicidade, entende também o requerente que a ação direta de inconstitucionalidade, a norma do dispositivo parágrafo 3º, ela ofende, então, os princípios da razoabilidade e da economicidade. Lembrando que, no pleito de 2016, o valor total estimado pelo Tribunal Superior Eleitoral para a realização das eleições regulares foi de 650 milhões, no primeiro e segundo turno, o que representa que cada voto custou para a Justiça Eleitoral em torno de R$ 4,50. Para exemplificar, o município de 660 mil eleitores, no caso de renovação, custará aos cofres públicos em torno de R$ 720 mil. E há mais um fator importante ser lembrado. O custo da eleição não é apenas o custo dos gastos realizados pela Justiça Eleitoral. Com o fim do financiamento de campanhas por pessoas jurídicas, o custo das campanhas tem sido arcado basicamente com o fundo partidário, que é dinheiro público, e agora com o recém-criado fundo eleitoral. O que significa dizer que a renovação do pleito, nas hipóteses em que o texto constitucional não exige maioria absoluta, também implicarão em prejuízo para
para os cofres públicos. E é importante esclarecer que o requerente não está a negar a necessidade de se realizar eleições regulares e em razão do custo. Como nos ensinou o ilustre ministro Marco Aurélio em uma de suas brilhantes passagens pelo Tribunal Superior Eleitoral, a democracia, ela tem um preço. E nós pagamos um preço módico por viver em um Estado democrático de direito. E Sua Excelência quis dizer com isso que não apenas que o preço que se paga pela democracia é o custo que a Justiça Eleitoral gasta com as eleições, mas é também um respeito pelas normas e princípios constitucionais. E exatamente nesse sentido, a ação direta apresentada pelo PSD, no sentido de que seja respeitada a opção constitucional pelo princípio majoritário simples. Já encerrando, excelências, por todas essas razões, o requerente pugna, então, pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade 5619, para que seja declarada a inconstitucionalidade sem redução de texto, para afastar da incidência da norma, do âmbito material de validade da norma, os cargos de senador da República e de prefeitos de municípios com menos de 200 mil eleitores. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. Suspendo a sessão pelo período regimental.